Oi, tudo bem para todos? Vamos aguardar aqui o doutor Alexandre, né? Doutor Alexandre. Hoje nós temos uma live aqui. Opa, aqui o doutor Alexandre. Visualizar. O doutor Alexandre já está chegando aqui. Oi, doutor, tudo bem, Oi, boa Alexandre? Como é que você noite. está? Boa noite, você Tudo em está bom? paz? Como é que você está, Roberto? Um prazer estar com você aqui. Né? Gente, eu gostaria que você pudesse se apresentar para o pessoal aqui nosso, né? Enquanto o pessoal está entrando aqui, vai se apresentar, que hoje vai ser. Gente, hoje eu sempre faço, pelo menos uma vez por semana, né, que a gente faz muitas lives, né? E eu procuro trazer pelo menos uma vez por semana alguém da área que está atendendo as pessoas, está na comissão de frente, está trabalhando com pessoas, para trazer para você como é que está a real situação, qual a situação, medicamentos, que são médicos, extremamente, pessoal que está acostumado até com televisão, que fala bem, pessoal especializado, pessoal que tem muito para falar, né? Que, o que acontece é que às vezes a pessoa tem muito para falar, mas não sabe se expressar. Então, Verdade. né, então isso é pensar. Então é importante a pessoa, esses que eu tenho procurado aqui, inclusive o doutor Alessandro, são pessoas que, além de ter um conhecimento extremamente profundo do que ele faz, né, são pessoas que elas têm uma dedicação de se renovarem a cada dia, né, e tem uma facilidade muito grande para expor isso daqui para o público. Por isso que eu fui atrás dele aqui, que nós conversamos, e tem um convidado, né? Convidado para a gente aqui. Agora, se puder apresentar para o pessoal, senão que eu vou começar a ler seu currículo aqui, vai acabar a live e não está falando aqui. É melhor ser. Então, gente, boa noite. Meu nome é Alexandre Colombini, eu sou otorrinolaringologista, com a minha especialidade principal é cirurgia nasal e cirurgia endoscópica dos seios da face. E, atualmente, dentro de um dos hospitais que eu trabalho, a gente está lidando diretamente no pronto-socorro e na enfermaria com os pacientes que estão com Covid-19. Então, a gente está ali realmente, como o Dr. Bactéria falou, a gente está na linha de frente, lidando dia a dia, não só nos estudos, né? Porque eu acho que a comunidade científica, eu acho que nunca estudou tanto na vida como a gente está estudando agora, mas a gente está na lida diária, como o povo fala, né? Colocando a mão na massa e atendendo a população diretamente. Né? E, doutor, o que você tem visto aí? O que está acontecendo nos hospitais agora? Como é que tá? Como é que você está recebendo as pessoas? Tá? Em termos de idade, em termos de se jovens estão pegando, o porquê que jovens estão pegando. Então, dá uma ideia para a gente aqui desse coronavírus. E fala, até para começar, a gente pode até falar, né? O que é o Covid-19? Explica para o pessoal. Então, o Covid-19, gente, é um vírus que teve a sua origem lá na China. A família Covid já é um vírus que já circulava, já existia, só que esse vírus sofreu uma mutação, e aí essa mutação que está causando essa pandemia que está no mundo. Mas a família Covid não é uma novidade, já É o existia, só que SARS-CoV, não né? O tinha. SARS-CoV, né? Isso. Isso, Só que já SARS-CoV. não existia, né, nessa intensidade, nessa pandemia e com esse impacto todo que causava. Então, a partir de uma mutação que esse vírus teve, e aí tem várias teorias sobre a etiologia do vírus, né, que a gente está vivenciando. Em relação ao atendimento no hospital, uma coisa que eu tenho notado é que as pessoas entenderam que não é para sair à toa de casa. Então, boa parte da população, pelo menos nos hospitais que eu trabalho, estão procurando o serviço médico quando indicado. E uma Sim. coisa interessante que a gente está vendo é que muitos diagnósticos, porque o que a gente tem que pensar é que as outras doenças não deixaram de existir nesse período. Então a gente tem Covid, mas as pessoas às vezes continuam tendo infarto, continuam tendo um derrame, continuam tendo apendicite. E o lado bom é que as pessoas que têm as doenças simples, mas aquele resfriadinho ou aquela dorzinha crônica no ombro, na coluna, as pessoas estão evitando de ir no pronto-socorro. Isso é muito bom, porque o pronto-socorro é um lugar altamente contaminado. Então você vai se contaminar lá, a tua chance de ficar doente é maior. Por outro lado, as pessoas que, por exemplo, estão com uma dor no peito, que pode ser um infarto, elas estão demorando também para ir no pronto-socorro. Então, quando esse paciente que está infartando, ele chega no pronto-socorro, ele já tem um infarto muito mais extenso do que ele teria antes. Ou uma apendicite, às vezes essa apendicite já chega complicada. Se for um derrame, às vezes chega também numa fase mais tardia. Então, gente, o que manda nessa hora sempre é o bom senso. Quando a gente está pensando em Covid, em sintomas respiratórios, quando que a gente deve procurar o pronto-socorro? Febre e falta de ar. Para as outras doenças, poxa, eu tô com uma dor no peito, tá vindo para o ombro, para o pescoço,
não estou me sentindo bem, eu nunca tive essa dor antes, vai ver, você pode estar infartando. Ai, meu braço está formigando, eu perdi um pouco da força, será que não está sendo um derrame? Então a gente tem que lembrar que as regras de não procurar o serviço médico servem de uma maneira simples para falar, para aquelas doenças mais corriqueiras do dia a dia, que a pessoa queria ir lá no pronto-socorro, dar uma olhada, ao invés de marcar uma consulta no médico, no ambulatório, no consultório. Os casos de urgência e emergência merecem e devem continuar com o atendimento. As pessoas podem tomar antialérgico, porque tem alguns remédios que primeiro foram proibidos, depois foram utilizados, depois volta. O que você poderia falar de medicação e antialérgicos disso? E anti-inflamatórios? Vamos juntar os dois. O que a gente tem que pensar é que para grande parte da população que vai ter contato com o vírus e que vai ficar doente, ou ela não vai ter sintoma nenhum, ou ela vai ter sintomas brandos. E como que a gente vai tratar isso? Como a gente trata qualquer gripe. Você vai tomar um antigripal, o nariz está escorrendo, você pode tomar um antialérgico, vai tomar um descongestionante, vai tomar uma dipirona, vai tomar um paracetamol, tá bom? Então, para grande parte da população, a gente vai usar o famoso remedinho para gripe que tomava o dia inteiro, porque os sintomas vão ser brandos. Sim. Em relação aos anti-inflamatórios, tem sido muito discutido, pode usar anti-inflamatório, pode usar corticoide. No começo era extremamente proibido, agora a gente já sabe que em algumas fases da doença, talvez o uso de corticoide, mas, gente, orientação médica, por favor, tá? Não é para sair tomando em casa, tá Sim. bom? Em algumas fases da doença, certos medicamentos que antes estavam sendo condenados podem apresentar um efeito benéfico sobre controle médico. Sim. E o que você fala desses remédios que estão agora sendo indicados? A própria cloroquina, hidroxicloroquina, alguns antivirais. Certo. Está sendo indicado, não está sendo indicado, que tem muita confusão disso, né? Ministro sai, ministro fica, a gente não sabe se é indicado, se não é indicado, ontem era indicado, amanhã não é indicado, ninguém fala mais nada, e agora? Como é que está a posição atualmente do médico? A pessoa ficou doente, existe tratamento para ele? Como a gente tem observado, gente, na TV, vocês observam que cada dia a notícia foi dada, no dia seguinte a notícia foi desmentida, depois a notícia volta. Por quê? Como essa é uma doença nova, não tem estudos. Os estudos demoram para ser publicados, os remédios precisam ser testados, tem grupo controle, tem que tentar desenvolver o estudo, o planejamento. Isso não acontece da noite para o dia. O que a gente tem observado é que para alguns pacientes, sim, a cloroquina ou a hidroxicloroquina tem apresentado uma resposta, porém é um remédio que a comunidade médica ela tem experiência em usar e a gente sabe que tem efeitos positivos e efeitos colaterais. Então, quando a gente vai internar um paciente, a gente tem usado quando o paciente preenche os critérios de segurança para a gente usar essa medicação. Mas a gente tem utilizado no hospital, sim. E no começo ou mais para frente? Que antigamente, a primeira coisa que apareceu aqui, a pessoa falou que eu cocei o olho, mas eu passei álcool gel, viu, gente? Eu não sei, lavei a mão com água e sabão, tem até todas essas coisas aqui, né? O pessoal está de olho aqui, achei bom. O tempo todo lado, achei bom. Né? Então, no começo, a ideia da hidroxicloroquina, da cloroquina, era para dar para pessoas de risco que estavam com problemas, aí eu quase que morrer, vai falar assim. Mas isso daqui era no final, agora já vê um protocolo que é para dar nos primeiros dias, que ele teria uma ação maior nesses primeiros dias. O que você poderia falar disso daqui? O que a gente tem adotado nos hospitais que eu trabalho, quando a gente interna o paciente, ele não tem contraindicação, a gente tem entrado logo no começo da internação. O que eu não tenho utilizado na minha prática clínica é no paciente do tratamento domiciliar, eu não tenho usado a hidroxicloroquina. Então é hospitalar. Hospitalar, porque no tratamento hospitalar eu consigo acompanhar esse paciente com eletrocardiograma, eu consigo ter um controle maior do coração dele, da toxicidade da droga, do que no ambiente domiciliar. E quando é que... Bom, você falou que a pessoa, para saber que precisa ser hospitalizado, é dor no peito, falta de ar e febre. É febre e falta de ar. Esses são os sintomas mandatórios. Tá, aí vou supor que eu já estou no meu segundo, terceiro dia, começou a dar febre e falta de ar. Eu vou lá, já entra com cloroquina na pessoa? Não entra com cloroquina. A gente vai avaliar os sintomas, vamos fazer exame físico, ausculta respiratória. Se esse paciente a gente perceber que ele tem uma saturação de oxigênio, o que é isso, gente? Saturação de oxigênio é a quantidade de oxigênio que a gente respira e que está sendo circulado no nosso sistema sanguíneo.
Tá? Qual é Então, a saturação de alerta? normal. Então, o normal é a pessoa ter 99, 100, 98, 99, 100. Esse é o normal. A pessoa que começou a ter 95, 94, 93, significa que algo já não está funcionando bem. Sim. Quando a gente vai escutar o pulmão, vou colocar o estetoscópio no pulmão, no meu ouvido e no pulmão do paciente, eu escuto que tem algum barulho, algum ruído anormal ou alguma parte do pulmão aparentemente não está funcionando. Esse paciente ele é encaminhado para uma tomografia. E aí a gente vai somar o que o paciente contou de história para a gente, o tempo de evolução, o resultado de algum exame de sangue que a gente vai pedir e o resultado da tomografia. A soma desse conjunto de informações vai me falar, esse é um paciente que eu preciso internar, porque de repente ele é um paciente idoso, hipertenso, diabético, coronariano, revascularizado, então é um paciente altamente de risco, ou esse é um paciente de 20 anos, 30 anos, que está saturando 98, 99, só está com mal-estar, ou de repente perdeu o olfato e o paladar, é um paciente que a gente vai orientar um tratamento domiciliar, orientar Sim. muito, mas muito bem, os sinais de alerta, olha, aconteceu isso, eu quero que imediatamente você volte para o pronto-socorro, porque eu quero te ver de novo. Porque essa doença é uma doença extremamente dinâmica. O paciente está bem agora, daqui a pouco ele pode estar ruim, ele piora e melhora muito rápido. Então, o paciente, quando ele passa num serviço médico, ele tem que ser, se ele for ser tratado em casa, como a maioria vai ser, ele tem que ser muito bem orientado que nos sintomas de piora, ele tem que voltar para o hospital. Ele não pode postergar esse retorno ao hospital. E você tem visto mais piora ou mais melhora? A grande parte da população são sintomas bem brandos. O que eu percebi das 2 semanas para cá é que o movimento no pronto-socorro, que no começo estava um movimento tranquilo, porque as pessoas estavam seguindo bem a quarentena, então eu acho que estava funcionando a história do achatamento da curva. De 2 semanas para cá eu comecei a perceber um aumento no volume, mas um aumento de pacientes sintomáticos, ou seja, de pacientes com sintomas da doença. Ainda são sintomas mais brandos, de um resfriado, de uma gripe, então a gente ainda continua tratando a maioria das pessoas domiciliarmente, mas o que a gente percebe é que já começa a ter uma estratégia dos hospitais de ter um serviço de enfermaria voltada ao isolamento específico, vagas de UTI, de se abastecerem, de se nutrirem de equipamentos, de respiradores, para um momento mais importante da doença que provavelmente está por vir nos próximos dias. Você acha que nós estaríamos na curva em que? 1/3, 2/3 ou lá no pico? Então, você vê que nem o ministro da Saúde conseguiu acertar o pico da curva, né? Esse pico mudou, mas eu acredito que a gente está próximo de chegar no... Até pelo número de mortes que a gente vê que infelizmente vem crescendo, vem aumentando, eu acho que a gente está perto de chegar no pico. Então, quando você acha? Lá para o dia 14, 15 de maio ou antes? Eu acho que nos próximos 10, 15 dias aí são meio que mandatórios, viu? Que vai dar mais ou menos uns 10, 12, né? Por aí tudo, né? Por aí sim. Me fala uma coisa, o que você tem visto aí da utilização de anticoagulantes? Então, muito de anticoagulantes. Eu ia abordar agora. Tem um estudo maravilhoso aqui, produzido em São Paulo, né, pelo pessoal da universidade. E todos os pacientes que a gente interna, a gente anticoagula sim. Tá? Os pacientes internados, a gente tem anticoagulado. Novamente, os pacientes que vão para casa, a gente não está anticoagulando, que tem todo um risco do paciente apresentar um sangramento, uma hemorragia. Então, mas os pacientes que são internados, a gente anticoagula, porque a necrópsia, né, o estudo dos pacientes que morreram, mostra que tem a formação de trombos dentro do pulmão. Então, você anticoagulando esse paciente, você impede que essa formação de trombos aconteça de uma maneira mais severa, então você consegue melhorar o quadro respiratório dos pacientes. Usa as duas coisas, anticoagulante e cloroquina? Anticoagulante, cloroquina, antibiótico de baixo... também? Azitromicina, antibiótico de alto espectro, fisioterapia. É um trabalho multidisciplinar no paciente. Pacientes estão mais graves, existe uma mudança na posição dele no leito, né, que a gente coloca o paciente em posição pronada para recrutar o velo posterior. Então, assim, como é um quadro respiratório, quando ele evolui mal para o grave, é um quadro respiratório muito complexo. Então, precisa ter toda uma estrutura e uma expertise e o trabalho das equipes juntas, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, porque senão sozinho ninguém vai trabalhar. Quanto tempo a pessoa fica assim? Você fala na posição pronada ou internado? Internado e na posição pronada.
Na posição pronada vai depender muito da evolução do quadro respiratório, não é a primeira opção para ninguém, né? Só vai para essa posição nos casos mais severos, mas o tempo de internação dos pacientes graves tem sido longo, 14, 15 dias pelo menos. Sim. A intubação chega a que ponto? A intubação chega às vezes passados 14 dias, e aí muitas vezes a gente tem que fazer uma traqueostomia, que é tirar a abertura aqui do pescoço e deixar um traqueostoma aberto, com o tubo por aqui, para não ter risco de ter estenose, que é o estreitamento da traqueia, e esse paciente ter uma sequela pior no futuro. Então, existe sim uma estratégia de já ter equipes direcionadas no hospital. Isso sempre teve, né? O paciente que fica muito tempo entubado, ele não pode ficar mais que 14 dias entubado. Então, ele tem que fazer uma traqueostomia nele. Então, já tem todo um protocolo que é alinhado para isso. Sim. Essa traqueostomia pode ficar 14 dias? Não, a traqueostomia depois não tem tempo. Não, eu digo a pessoa entubada. Entubada pode ficar de 14 dias, e quando faz a traqueostomia, ele continua entubado, mas pela traqueostomia, não mais com o tubo pela boca. Né? A gente só mudou por onde o ar está entrando. Antes o ar está entrando por um tubo que está pela boca, e depois que faz a traqueostomia, ele vai respirar pelo buraquinho que a gente fez no pescoço, onde tem um tubinho pelo pescoço. Mas aí sem os riscos de ter a estenose de traqueia dele. Sim. E qual o efeito? Tem algum efeito maior que pode causar a nível de laringe, a nível de cordas vocais, alguma coisa disso? A proteção justamente é para a gente não ter essa estenose da traqueia, e pode acontecer às vezes um trauma, algum acidente no momento da intubação. Às vezes é um paciente que pode ser muito obeso, tem o pescoço mais curto, ou tem uma base da língua posterior muito grande, que dificulta um pouco a visualização, e às vezes pode ocorrer algum trauma, algum machucado no momento da intubação. Mas a principal preocupação é nessa intubação prolongada, de estar convertendo essa intubação orotraqueal para uma traqueostomia. Certo. E a retirada desse tubo é feito com a pessoa... Uma dúvida particular. Com a pessoa... sei lá, dopada ou dormindo. Então a gente tem que pensar que toda vez que a gente vai entubar um paciente, a gente tem que pensar no conforto desse paciente. Sim. Então a gente vai usar remédios para ele não sentir dor, e remédios que a gente vai relaxar a musculatura dele, e remédios que a gente vai diminuir, tirar um pouco o nível da consciência desse paciente. Sim. Então, porque a intubação em si é um estímulo doloroso. Então, a gente usa remédios que têm alta potência analgésica para o paciente não ter esse desconforto. Tá? Porque muitas vezes o paciente chega para a gente no pronto-socorro conversando, aparentemente não bem, mas conversando, contactuando, e a quantidade de oxigênio no sangue dele está tão baixa que a gente sabe que uma hora o sistema não vai aguentar. A musculatura não vai aguentar ele respirar, o coração não vai aguentar continuar bombeando sangue naquela quantidade que está sendo demandada. Então a gente começa o processo de fazer o quê? Analgesia, sedação, diminuição do nível de consciência do paciente, para realizar uma intubação tranquila e segura. Depois a gente mantém esse paciente sedado, então com analgesia potente e essa diminuição do nível de consciência, e ele está com a equipe de fisioterapia da unidade intensiva, na UTI, internado no respirador. É uma equipe mesmo, né? Para trabalho de equipe, né? Que tem que é uma equipe gigantesca. Né? Não é só médico, às vezes as pessoas falam, é muito médico e tudo mais. É médico, é enfermeira, é fisioterapeuta, é nutricionista, é o pessoal da limpeza, é todo mundo. Né? Tá todo mundo na linha de frente. Mas já que nós estamos falando de medicação, esse Redensivir, né? Como é que você acha? Então, o Redensivir é uma das opções. Engraçado que assim, é uma experiência muito baixa que eu tive. Eu tive 2 pacientes semana passada, um com lúpus, então era uma paciente que tomava diariamente a hidroxicloroquina por causa da doença dela, e estava com uma queixa de falta de ar, e um outro paciente com soro positivo, HIV positivo, em uso do coquetel. Interessante, ela estava com lúpus, tomava hidroxicloroquina normalmente, e mesmo assim chegou a ficar grave. Não, aí que tá. Por isso que eu falei que é uma experiência muito pequena minha, porque eu tive esses 2 casos pontuais. Esses pacientes, por serem doentes crônicos, imunossuprimidos, eu falei, eu vou pedir um exame, a chance desse exame vir positivo é altíssima, numa tomografia de tórax alterada e tudo mais. Sim. E, curiosamente, esses 2 pacientes vieram ótimos. Eu mandei eles para casa com dipirona.
Tá? E fiz o acompanhamento depois e não tiveram nada. Então, alguns estudos têm mostrado que os antivirais e a hidroxicloroquina têm efeito protetor e terapêutico para alguns pacientes. Em outros pacientes, nem sempre evolui bem. Quer dizer, então, você... e pelo amor de Deus, né, gente? Não é para ficar tomando preventivamente isso daqui. Não, porque toda essa medicação, gente, inclusive assim, quando a gente pensa em paracetamol. Paracetamol é uma medicação que pode te dar uma hepatite fulminante, dose não dependente. O que significa isso? Se você tomar um comprimido, você pode ter uma inflamação no teu fígado enorme. É raro acontecer, é raríssimo, não é para causar pânico em ninguém. Mas evitar a automedicação. Quando a gente fala para tomar medicação em casa, é aquela medicação que você já conhece, que teu médico já orientou. Você não vai pegar um remédio que você viu na internet, alguém falando, e falar, vou começar a tomar hidroxicloroquina. Tem problema cardíaco, tem problema de visão, você pode ficar cego tomando essa medicação. É que, inclusive, quando teve a primeira coisa que falou, né, sobre essa medicação, essa história toda, houve uma falta, né, de hidroxicloroquina. Todo mundo correu para a farmácia e saíram comprando tudo que era estoque. O governo teve que intervir, né, falando, não, agora só com receita médica. Só com receita médica. Que antigamente não era, né? Não, e assim, dá para entender o que a população faz. A população tem medo, né? Vai faltar remédio, não vai ter. Se eu estiver doente, eu vou tomar, sabe? A gente tem que confiar no sistema de saúde, a gente tem que confiar nos profissionais que estão fazendo e seguir as orientações deles, gente. Evitar essa automedicação. Teve a outra medicação que alguns estudos vão sair em breve, que é o vermífugo, a Anitta, né? Vamos ver se vai ter bons resultados in vitro. Você acha? Qual a sua opinião, da Anitta? Então, na placa, né, in vitro, parece que o remédio foi muito bem. O que a gente sabe é que nem sempre o que funciona in vitro vai funcionar em vivo. Já estão fazendo testes já em pessoas? Já começaram estudos, sim. Você tem alguma coisa de resultado? Não, alguma coisa? Ainda não tenho acesso a nenhum resultado, mas acredito que nos próximos 15 dias a gente vai ter alguma resposta. E tipo de tipagem sanguínea? Que saiu alguma coisa que alguns tipos de sangue eles são... Saiu um estudo, mas foi o estudo que eu tive acesso, ele não tinha sido publicado em nenhuma revista de renome assim, era mais um paperzinho, e aí mostra que algum tipo sanguíneo A, eu acho que era mais vulnerável, e o O não, eu sinceramente não lembro agora de cabeça, mas assim, também não é nada com evidência científica comprovada, são coisas que vão aparecendo. Também já pensaram na questão da imunidade da vacina da BCG, que na população quase todo mundo no Brasil é vacinado. Isso talvez pudesse explicar uma curva mais lenta da evolução da doença no Brasil, mas são teorias que ainda precisam ser comprovadas. A tua teoria ainda, né? A grande parte... Sequela para o pessoal que ficou mal, foi entubado, estava com o pulmão todo avariado, sarou, tá vivo. Né? Normalmente, os pacientes que estão saindo bem, tudo sai sem sequelas, ou às vezes sai com alguma sequela pulmonar leve, que nada que uma fisioterapia respiratória não resolva. Não, então, alguns falam de fibrose, vai ter que usar bombinha para sempre. Pode acontecer de você ter alguma lesão pulmonar, dependendo da extensão da tua doença. O que a gente tem que lembrar é sempre frisar que lá, 80% da população não vai ter sintomas ou vai ter sintomas leves. Então não é para ficar apavorado que você vai ser entubado e tudo mais. Não é isso. Agora, os pacientes que têm a doença de uma forma grave, isso sim pode levar a alguma sequela no pulmão e que vai precisar de um tratamento, acompanhamento depois e fisioterapia respiratória. Em alguns casos, até mesmo o uso de alguma medicação um pouco mais prolongada. Geralmente a pessoa é de idade, né? Então ela já tem alguma coisa, né? Por exemplo, eu estava de plantão ontem à noite. Aí ontem à noite eu atendi uma paciente de 68 anos de idade, hipertensa, diabética, com enfisema, fuma todos os dias, bebe todos os dias. Fuma ainda? Não, fuma e bebe todos os dias. E aí ela chegou com edema agudo de pulmão, gente. Edema agudo de pulmão é quando a pressão dela estava tão alta, então o sistema de pressão estava tão forte que o líquido do vaso sanguíneo ele começa a extravasar pelo vaso e estava encharcando o pulmão dela. Ela estava se afogando por dentro. Ela foi uma paciente que quase foi entubada, que a gente conseguiu reverter, ela ficou bem, foi internada na UTI, mas bem. Mas o que eu brinquei com ela depois, eu falei, você precisa me ajudar, né? É claro. Porque a gente aqui, hoje, graças a Deus, deu certo. Mas se a senhora continuar sem tratar a diabetes, sem tratar a pressão, bebendo e fumando todo dia, vai chegar suicídio, uma hora... né?
O suicídio não tem o que fazer, né? Uma pessoa gripada, resfriada, pode pegar o coronavírus? Pode pegar. A gente tem que pensar que qualquer gripe, resfriado, ele diminui um pouco os mecanismos de defesa que a gente tem, de batimento ciliar, de mucosa, de ressecamento, e ele acaba baixando a tua imunidade. E essa situação pode levar. E a gente tem que pensar o quê? Que quando a pessoa está resfriada, ela está o tempo todo coçando o nariz, espirrando, tossindo. Isso aumenta um pouco a disseminação do vírus e do contágio. Então tem que tomar cuidado, sim. Mas os cuidados é o que a gente tem falado. E essa história, Alessis, quero a sua opinião, que eu sei que tem duas opiniões, dos outros lados assim, é uma doença sistêmica ou não é uma doença sistêmica? Ela age em cima de hemácia ou não age em cima de hemácia? Eu já li os dois trabalhos, os dois eu achei legal, os dois foram conscientes, os argumentos dos dois me convenceram os dois. Mas como é que você pode, para mim mesmo, como é que eu posso me convencer por duas coisas? Então, para mim é uma doença sistêmica. Óbvio que o principal órgão é o sistema respiratório, mas aí é que está. Qual que é a fisiopatologia dessa doença? Ou seja, gente, como que essa doença funciona? Será que o pulmão ele deixa de funcionar porque o vírus está atacando o pulmão? Ou será que o pulmão está deixando de funcionar porque a gente está tendo mais trombos, está tendo toda uma cascata inflamatória, que é a tal da tempestade de ocitocinas, que o coração está inflamando, o vaso sanguíneo está inflamando, as hemácias não estão carregando direito oxigênio. Eu li também alguns estudos que eu achei bem interessantes, que a doença é sistêmica, a gente não tem dúvida, porque a gente trata pulmão, a gente anticoagula o paciente, a gente dá suporte ventilatório, a gente dá suporte cardíaco, né? Então é uma doença que afeta o sistema inteiro. A gente perde o olfato, já foi descrito pacientes com tontura pós-teste positivo. Então que essa doença é sistêmica, sem dúvida nenhuma ela é. Agora, qual que é o exato mecanismo da doença? Esse é o ponto chave. Você acha que atua a nível da hemácia mesmo, capturando ferro, soltando no organismo ferro? Esse estudo eu li, eu achei extremamente interessante. Na minha cabeça faz todo sentido. Eu tenho, que se eu quiser na pessoa, ela não responde, né? Minha mãe é médica, minha mãe é médica, ela é especialista em coagulação e tudo mais. Foi diretora de um grande hospital famoso aqui em São Paulo, que eu não preciso citar o nome. E discutindo muito com ela, esse estudo tem algumas falhas, mas faz sentido. Mas o problema foi um estudo que foi feito, mas ele não foi publicado. Então, nenhuma receita, New England, JAMA, ainda ninguém aceitou isso aí. Então, parece fazer sentido, porém tem algumas falhas. Sim. E para criança, o que você acha? Quem poderia falar de criança? Que o pessoal fala que no mundo todo, que criança não é grupo de risco, não sei o que tal, mas de repente uma criança morre no Ceará, outras crianças pegaram. O médico que eu falei, eu achei interessante, que ele falou assim, o grupo de risco, não dá para falar de grupo de risco, que a humanidade toda é grupo de risco. Que todo mundo pega. Agora tem pessoas que as coisas que ele tem fazem ela ter um risco maior, mas que o grupo de risco é quem pode pegar. O mundo todo pode pegar, não tem ninguém que O que a gente tem que pensar sempre é em estatística. Não dá para a gente fazer medicina sem dados. Então, quando a gente observa a estatística, a gente observa, como a gente falou, 80% da população vai pegar, ou seja, o mundo inteiro vai pegar, né? Mas a maioria vai ser pouco sintomática ou sem sintomas, e uma pequena parcela vai evoluir para um caso mais grave, o que merece uma atenção. Com as crianças, a gente sabe que as crianças são os principais vetores dessa doença, eles ficam doentes, não têm sintomas ou têm sintomas brandíssimos e acabam... o vírus usa elas, né? O vírus usa elas. A criança é o meio de transporte do vírus. E é o que assim, eu como otorrino, na minha prática diária, eu atendo de 0 anos a 100 anos, então eu atendo todo mundo. Nesse momento específico de Covid-19, eu estou no pronto-socorro adulto, que eu sou muito mais útil num pronto-socorro adulto do que num pronto-socorro infantil. O que eu tenho observado é que as crianças que têm ficado doentes ou que têm tido comorbidades ou até infelizmente falecido, são crianças que já têm problemas de saúde. Então, morreu uma criança que nasceu... A hora que você vai ver, essa criança tinha uma malformação no coração. Morreu uma criança não sei aonde. Era uma criança que já tinha uma condição especial. Prematura, aquela que morreu, ou uma criança prematura, coração, ou uma criança que tinha uma doença que levava a imunidade dela a ser mais baixa. Ou seja, uma criança rígida, saudável, pode acontecer de morrer? Na medicina não existe nem sempre nem nunca. Né? Eu acho que ela morreu com o Covid, não do Covid. Perfeito. Uma coisa mais assim, né? E para mulheres grávidas, o que você acha?
Então, Minha filha está grávida. Minha filha está sim, grávida, sim. vou ter que falar, ela está com 5, 6 meses. Já me fala que o hospital que ela vai, o pessoal não está atendendo, pelo menos esse hospital, não está atendendo pessoas com Covid. Então já é uma preocupação a menos, vou falar assim, mas Sim, mesmo em hospitais, existem as alas, né? As alas que exato. eles não confundem, mistura tudo, né? O pessoal pensa, vamos Não, para o hospital. Não existe essa mistura, né? É bom até você falar para o pessoal, para deixar um pouco não. o pessoal mais tranquilo. Por exemplo, num dos hospitais que eu estou, a estratégia do hospital foi dividir o pronto-socorro. Então, foi criado um pronto-socorro respiratório, que é numa ala do hospital, e a outra parte do hospital ficou pronto-socorro geral, para as doenças que continuam acontecendo, ortopedia, pediatria, ginecologia. Então, na hora que o paciente chega, existe uma triagem. Se ele tem sintomas respiratórios, ele vai para o pronto-socorro respiratório. Se ele tem Sim, sintomas que não são respiratórios, ele vai para o pronto-socorro geral. Com isso, gente, a gente evita a contaminação, porque a gente tem que pensar que o pronto-socorro respiratório é um lugar que está altamente contaminado. Então, por exemplo, sim. no pronto-socorro respiratório, a gente não permite acompanhante. Tá? Como é um pronto-socorro de adulto, chega lá. Ontem chegou um garotão lá de 20 anos com a mãe. Falei, mãezinha, do lado de fora. Porque senão a senhora vai ficar doente aqui dentro. Então a gente tem toda essa divisão. E aí, por exemplo, se eu atendo uma gestante que tem sintomas de coronavírus ou que pode estar positiva, eu aciono a equipe da ginecologia e a equipe da ginecologia vem no pronto-socorro respiratório atender ela. Esse é o fluxo que está no hospital. Então, as Tá. pessoas, a Mas gestante ela pode pode pegar. pegar, Pode pode, pegar, ela pode mas não pegar. passa para o feto. Por via placentária, Placentário. a princípio não. O que tem que tomar cuidado é depois, na hora do parto ou no momento da amamentação, se essa mãe tiver positiva, aí tem que ter algumas restrições importantes para não contaminar o bebê. E para o pessoal que fez cirurgia bariátrica, o que você podia falar? É O o que a grupo de gente tem. risco? Então, se é um pessoal. Engraçado que você está me dando exemplos, e aí na terça-feira passada eu estava com uma funcionária do hospital, uma enfermeira, e que ela tinha feito cirurgia bariátrica há 2 meses. Tá? Sim. No caso, essa paciente deu positivo e a gente internou, mas não é que ela deu positivo por causa da cirurgia bariátrica. O que a gente tem que ver é que muitas vezes o paciente que foi submetido a uma cirurgia bariátrica é um paciente que, obviamente, é obeso, porque senão ele não teria feito a cirurgia bariátrica, e como ele é obeso, ele é hipertenso, ele é diabético, às vezes ele tem algum problema cardíaco mais grave associado. Então, ele é um paciente que, além da obesidade que ele tinha, ele tem outras doenças crônicas, o que coloca ele num grupo de risco. Quer Agora, dizer, uma coisa parecida com síndrome de Down? Não, não, não. Não, que eu digo que a pessoa de Sim, síndrome de Down ele tem pressão alta, tem um monte de coisa. entendi tua comparação. Se você Sim, pega um paciente que tem síndrome de Down e ele não tem nenhuma outra comorbidade, ele não tem problema cardíaco, ele está bem de saúde, ele não é um grupo de risco. sim. Tá? É igual o paciente da cirurgia bariátrica. Um paciente que fez a cirurgia bariátrica há 2 anos atrás, emagreceu, a pressão está controlada, a diabetes está controlada, ele não tem doenças crônicas ativas, ele não é um paciente potencialmente de risco. Ao contrário do paciente que está com as... Então, o que a gente tem que ver, o que torna o indivíduo mais de risco ou menos de risco, é se ele tem uma doença crônica controlada ou não. O paciente asmático que está bem controlado, ele tem muito menos risco do que aquele paciente asmático que só trata quando tem crise. E essa história de vitamina D, funciona ou não funciona? O que você acha? Ou A é vitamina D, balela? a vitamina D é um dilema na medicina, né? Porque se você for olhar os valores de É a referência... vitamina parece... mais louca, né? A vitamina mais louca. Parece que a gente não mora num país tropical, porque a gente está num país onde as pessoas estão na rua tomando sol todo dia e parece que todo mundo tem carência de vitamina D. Então, aí a opinião pessoal minha, gente, a princípio eu não vejo muito sentido na história da vitamina D. A pessoa não toma sol, né? A pessoa ciência de comprimido de vitamina D não toma sol. Mas tomar sol, sem dúvida nenhuma, faz bem, vai aumentar os níveis de vitamina D, vai melhorar a tua imunidade. Lembrando, gente, que se a gente for tomar sol, com isolamento social, nada de tomar sol todo mundo junto, de ter aglomeração, porque senão a gente vai se contaminar na hora do sol. Tá? O pessoal está perguntando muito o negócio de grupo de risco. Eu tenho uma opinião sobre o grupo de risco. Não sei se. Porque eu acho que grupo de risco, gente, você não pode se intitular grupo de risco. E quem sabe a tua vida é teu médico.
Perfeito, perfeito. Teu médico. Então, pergunta para o seu médico, ele vai falar assim, puta, cara, você é um cara que não toma remédio direito, você tem pressão alta, mas você não toma remédio direito, você vive bebendo, você vive comendo churrasco, você faz não sei o quê, você toma muito sal, não sei o quê, então você tem um grupo de risco e você está lá em cima, né? E agora pega mesmo o irmão dele, que tem pressão alta também, só que o cara toma remédio, se medica direitinho, Exato. alimentação, então os dois estão extremos, então não é que ele tem uma coisa que ele vai ser grupo de risco, né? Então o seu médico vai falar para você. Perfeito, perfeito. E aí, pegando esse teu gancho aí, Sim. as pessoas estavam falando, por que que homem, de repente, é mais acometido, homem tem mais... Por quê? Que opinião aqui? Gente, homem é um bicho maluco. Você vê que a mulher ela vai frequentemente no ginecologista, pelo menos uma vez por ano. O ginecologista faz o check-up. A mulher ela é mais regrada, ela toma os remédios certo. A mulher é mais higiênica que o homem, e aí é tua parte, você pode falar melhor do que eu. A mulher tem o hábito de lavar a mão e tudo mais. Homem é meio tigrão, né? Homem é meio porcão, não vai no médico, não se cuida, não toma o remédio direito, não lava a mão, tá na rua, mexe nas coisas. Então, o fato do homem não cuidar direito da sua saúde e nem sempre ter o cuidado correto com a higiene no dia a dia, isso faz com que o homem, às vezes, possa ser mais contaminado do que a mulher. Mas é quase uma questão cultural. Você acha que tem alguma coisa a ver com a mulher tem dois cromossomos X, o homem tem um X, que Não. tem alguma coisa a ver? Você acha que não tem nada a ver? Não vejo nenhuma. Eu acho que, ao meu ver, assim, eu acho que é mais uma questão cultural de hábitos do que uma questão, fator protetor por ser homem ou mulher. Não tem nada que aponte nesse sentido, não. Surgiu uma luz no fim do túnel aí, falando que um grupo, se não me engano, alemão, eles já estão em fase final de teste da vacina, que era questão de semanas para já ter isso daqui. Estão falando de alguma coisa de outubro, essa vacina já pronta aí. O que você acha aí? Então, se você realmente tem conhecimento, né? Sim, se eles conseguirem desenvolver uma vacina em tão pouco tempo, primeiro, assim, é uma benção, a gente tem que só dar parabéns, porque desenvolver uma vacina não é uma coisa simples. Com toda certeza, algumas fases foram apressadas, porque é uma Eles coisa... já estão na fase final do teste, já testando em pessoas já. Exatamente. E a gente só tem que torcer para dar certo. A gente só tem que torcer para dar certo, porque é uma opção. Assim como a história de tratar os pacientes com plasma, como foi feito na gripe espanhola e tudo mais. Eu acho extremamente válido. Eu acho que é um caminho... Meu sobrinho, ele foi um dos primeiros que teve Covid aqui em São Paulo, né? Foi um dos primeiros que teve, inclusive ninguém nem sabia. Ele fez uma festa à noite, começou a sentir febre. Aí ele foi um daqueles quase assintomáticos, ele ficou paradinho em casa, tudo direitinho, não sei o quê, mas ele começou a tratar no Einstein. Aí o Einstein falou com ele, ele está doando o soro dele para fazer os testes disso. E parece que está tendo os efeitos bons, né? Sim. O que é para a população entender? Quando a gente pensa em vacina, gente, o que a gente vai fazer com a vacina? A gente vai pegar um pedacinho daquele vírus e vai dar para a pessoa ou o vírus mais atenuado, mais fraquinho, ou um pedacinho do vírus, ou seja, a gente vai estimular o organismo da pessoa a produzir o anticorpos e aí ela ter a imunidade que ela desenvolveu. Quando a gente vai dar o plasma, que é um soro, a gente já está dando esse anticorpo pronto. E muitas vezes isso vai servir só no momento. É que nem quando o paciente toma lá uma picada de cobra. Não existe vacina para picada de cobra, a gente tem o soro. Então a gente vai pegar o soro que já foi desenvolvido, que no caso da vacina para cobra, o que faz? Você pega o veneno da cobra, põe no cavalo, o cavalo produz anticorpos, você tira o soro do cavalo e você tem o soro para vacina, para picada de cobra. Aí você dá para a pessoa para aquele soro automaticamente já combater a doença. Então eu acho que é uma estratégia extremamente válida. Mas também ainda está em fase de testes, né? Está tudo em fase de teste, né, rapaz? Nossa. Mas eu estou com uma esperança legal, que eu acho que o mundo nunca teve assim tão voltado para a mesma coisa. Sim, sem dúvida com a nenhuma. mesma finalidade. Parece que é um marciano que invadiu a Terra, né? E de repente os caras vamos se unir aqui contra um inimigo comum, inimigo que nós estamos apanhando feio, né? Para cá entre nós, né? Estamos levando uma surra de adulto, né? Estamos pesquisando tudo, mas eu acho que daqui a É que eu brinco, falo para pessoas assim, né, em todas as lives. Gente, vamos combinar uma coisa? Eu não quero que ninguém fique doente, mas se tu tiver que ficar, que seja depois de 15 de maio. Né? Que aí vão ter um mês, o pessoal de socorro vai estar. O que eu penso, assim, quanto mais... Eu sei que tem um impacto econômico enorme na vida de todo mundo, gente. Isso é muito difícil
Tá? Mas quanto mais tempo a gente prolongar o número, a curva, né, o achatamento da curva, além do sistema de saúde conseguir absorver esses doentes, que isso é um grande problema, é mais tempo que a gente tem para descobrir o que está acontecendo. Então, quanto mais tardio você ficar doente ou não ficar, ou alguém ficar, é mais tempo de estudo que a gente vai ter. É o grupo da Alemanha que produziu algo, é o do Brasil que está estudando, é o dos Estados Unidos, enfim. Diz que o Brasil também diz que está uns trabalhos bonitos, né? Esse pessoal assim, bom, muito bom, né? Tem. Nesse ponto aqui. A medicina no Brasil é uma medicina excelente. A gente tem alguns problemas, óbvio, por ser um país em desenvolvimento e que às vezes limita muito a condição que essa medicina é ofertada para a população de um modo geral. Mas quando você pega os grandes centros, as grandes universidades, o nível de pesquisa de qualidade é muito alto, né? O Brasil tem uma medicina, um serviço de saúde bem desenvolvido. E com relação assim ao resto do mundo, como é que você acha? Como é que você compararia assim? O Brasil estaria como Itália, estaria como Coreia, estaria como China, como Japão? Como é que você Está certo que o Brasil são vários países, né? São Paulo é uma coisa. Agora você abordou exatamente o que eu ia falar. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que não é da área de saúde, ele é economista, e aí ele estava olhando os números. Eu falei, gente, mas tem algo muito errado nessa comparação, porque do meu ponto de vista, não adianta você comparar a Suécia, que é um país relativamente pequeno e extremamente desenvolvido, com o Brasil inteiro. É óbvio que vai ter uma discrepância enorme. Então, de repente, a gente tem que comparar a Suécia com o estado de São Paulo. Sim. Certo? Porque é uma população, de repente... Quer dizer, tem vários, você compara com cada país, né? A Amazônia é uma coisa, não adianta comparar o ratinho com o elefante, em termos de tamanho. E depois tem tantas variáveis. Poxa, na Itália, a Itália tem uma população mais velha, o Brasil não tem uma população ainda tão velha, a pirâmide de faixa etária dos países são muito diferentes. Depois você tem que ver que a população na Itália tem um nível socioeconômico que no Brasil a gente não tem. Então tem muitas variáveis. Mas, sinceramente, eu acho que as medidas... Eu teria sido um pouco mais rigoroso. Tá? Eu talvez tivesse, desde o carnaval, já causado um impacto maior. Mas... Isso vai se discutir muito no futuro, né? Vai discutir muito no futuro. Dá sua opinião, com os seus conhecimentos científicos, que muita gente fala como teoria da conspiração. Você acha que é um vírus que veio do morcego ou foi criado em laboratório? Então, te pegar no ponto meio... Se não quiser responder, fica à vontade. Não, então, eu não sei te dar essa resposta. Eu li um estudo que tinha sido afirmado que não era um vírus manipulado, não era um vírus feito em laboratório, porque quando o vírus é feito, ele tem algumas certas características que dá para se perceber. E morre rápido, né? Morre rápido. Eu já vi outros estudos falando que é um vírus que foi feito. E aí entra uma grande teoria da conspiração. A gente tem que pensar, gente, que esse vírus está vindo da China, e a gente sabe que, infelizmente, a China não é um país muito transparente nas suas medidas políticas e econômicas e epidemiológicas. Pequim não pegou nada. Não tem nenhuma história de Pequim. Impossível, pô. Se pegou os outros países, como é que Pequim não pegou? E quando você fala em China, você não está falando da China 1 bilhão de pessoas. Você está falando da cidadezinha de Wuhan lá. Entendeu? Então, assim, poxa, por que só pegou algumas províncias, não pegou a China inteira? Por que no Brasil a gente está tendo pontos que nem São Paulo, Manaus, que estão com um número maior de pacientes e outros estados não estão tendo? Será que não está tendo diagnóstico? Será que a doença não chegou lá? Tem muitas variáveis para ser, mas se esse vírus foi feito ou não, eu espero que não, porque seria muita maldade, né? Aí sim, eu acho que seria uma terceira guerra mundial, porque usando armas biológicas. E morreria muito mais gente. Se tiver, vamos supor que alguém aí, algum país que sabe qual é, o que o poderoso acha que é, aí joga uma bomba, o cara vai lá jogar bomba. Aí, nossa, o que morreu de Covid vai ser fichinha, comparado... Sim. E é complicado, sabe? Eu estava até lendo um trabalho, que a Organização Mundial da Saúde, ela preconizou, então, os pesquisadores preconizaram para o pessoal parar de comer morcego, parar de comer cachorro, comer gato, esse negócio todo. Mas entra numa parte social da coisa, né? Que eu acredito, sinceramente, que o chinês lá, dessa região, ele adoraria comer picanha, comer uma costela, né? Mas não tem proteína para ele. Então, são obrigados, as crianças são obrigadas. Fizeram um trabalho que as crianças que comem esses animais loucos, assim, que não pode ser comido animal selvagem, eles têm uma resistência muito maior do que outra que só come arroz.
Com toda certeza, porque ele entra em contato com um monte de vírus e bactérias. O que a gente tem que pensar é exatamente o que você falou. Quando você viaja para fora do país, que você vai para a Europa, você vai pedir uma sopa, alguma coisa, o que que é? É sopa com batata. Tem batata em tudo. Batata, 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 batata. Né? Porque eles passaram por momentos históricos de guerra, de doenças e tudo mais, onde não tinha comida. Então você ia comer a sopa lá, sopa de legume com batata, que era o que tinha. Na China, exatamente, por que existe esse hábito cultural de comer os animais exóticos? Porque o cara não tem a picanha, o bife, a comida tradicional. Então, isso culturalmente veio. Eu costumo comparar que nem, por exemplo, aqui no Brasil a gente come muito carne de vaca. O que o indiano pensa da gente? Porque a gente sabe que culturalmente a vaca é um animal sagrado para eles, né? A feijoada é o que eu falo. A feijoada nossa, se você for... Não, exato, sabe? A hora que você explicar para uma pessoa assim, é que normalmente, dependendo do lugar que você está do Brasil, a tua feijoada às vezes é um pouco mais leve, só tem uma bisteca, só tem um paio, mas se você for pegar uma feijoada mesmo... Orelha, focinho, né? pé, você tá comendo rabo, a orelha e o focinho, o pé e o rabo de um porco. Uma carne que você deixa secando com larva de mosca. Nossa, o cara vai olhando como você... E é gostoso. É gostoso. E é gostoso. Eu, particularmente, quando eu vou comer uma feijoada, eu como a parte mais magra, assim. Eu não consigo comer pé, orelha, essas coisas. Regiões do Brasil também tem comidas diferentes, né? Mas que o pessoal por quê? Porque adora. é uma cultura... Da onde que veio a feijoada? Da época do período escravocrata, onde os escravos, né, que veio uma cultura africana para o Brasil. Então tem toda uma história, tem todo um conteúdo que não é da noite para o dia que vem. E, provavelmente a história dele comer o morcego, comer o escorpião, comer a coisa, veio de uma necessidade que em algum momento foi da história deles acabou sendo imposta. E é o que você falou, é a falta de proteína, que a pessoa precisa ter proteína para ter resistência. Se você vai comer carboidrato, não vai, o cara morre, acaba morrendo. Por exemplo, então, aqui no Brasil não é muito comum, mas tem vários lugares do mundo que comem carne de cavalo. É cavalo, isso. Né? E aqui no Brasil, o brasileiro, por causa de fazenda e cultural, ele tem um apego com o cavalo. Né? O animal existe um vínculo ser humano com o cavalo. Né? Tem lugares que comem rato. Tem lugar que come rato. No Peru tem um prato super tradicional, que eu não lembro o nome do ratinho agora, e é um prato famoso. É cultural deles, é super famoso. Então, por isso que eu acho que é muito difícil. Chega a ser até simplista de algum técnico chegar assim e falar: não, tem que obrigar o pessoal a não comer essas coisas. Não, Então, você tem que dar uma opção para as crianças. Né? Exatamente. Pô, não tem mais nada para comer, só tem o morcego. Eu não sei. Pô, você está numa ilha, não teve aquele pessoal que comeu o ser humano que estava lá nos Andes, né? Que tiveram que matar a pessoa. Tudo. Então, gente, eu acho que o nojo é totalmente, inversamente proporcional à forma que você tem. Exato. Né? Você pode ter uma fome, daí você vai comer coisa que você não comeria. Então, é difícil você falar lá esse negócio, né? Que é a única opção deles. Então, acho que não vai acabar, não. Se proibirem, vão continuar vendendo do mesmo jeito, só que vão vender clandestinamente, que é pior até, que não tem nem como controlar, não tem como nada. Então, eu acho que deve vir algumas coisas aí para o futuro ainda, de novas arboviroses, de novas bichinhos que vão aparecer aí. Que até esse bichinho, você vai ver que ele tem uma morbidade muito alta, mas a taxa de mortalidade dele é muito baixa. Eu calculo que é um 0,2, 0,3%. Se a gente for comparar, por exemplo, a taxa de transmissão dele, seria 1 para 3, mais ou menos um infectado transmite para 3. Se a gente for comparar com o sarampo, é 1 para 20. É 1 para 20, exato. Então, só que pega muita gente, né? Pega muita gente. Então, começa a ser significativo pela quantidade de pessoas que pega, né? Exatamente, a quantidade de pessoas que pegam, e daí na hora que a gente vai ver nesses países que tiveram números muito altos, por exemplo, a gente pega a população americana. A maioria dos americanos, não dá para generalizar, mas eles são gordos, eles têm uma dieta mal balanceada, eles comem o junk food o dia inteiro, né? Uma vida estressada. Você vai nos Estados Unidos, você pede uma Coca-Cola, é 2 litros de Coca-Cola que vem no teu copo. Sim. Você pede um café, 2 litros de café. Você vai pedir um prato de carne lá, vem um negócio gigantesco. Tem tudo muita gordura, muita fritura. A população é muito hipertensa, é obesa, é sedentária. Quantos programas famosos não tem na TV de cirurgia bariátrica, de população obesa? Sim. Então, é uma população que também tem uma característica específica. Sim. E como é que você acha, em termos de a área de hospitalar aqui de São Paulo, tá?
não vamos falar de resto do Brasil. Depois a gente pode até falar um pouquinho de resto do Brasil. O que você poderia falar a nível de São Paulo e a nível de Brasil? Em termos de estamos preparados, estamos dentro. Bom, se vai preparar, o mundo não estava preparado para essa doença. Exato. Mas em termos das condições que aparecem, né? O que você acha aqui? Como é que nós estamos aqui? Quando a gente fala em sistema de saúde, a gente tem que dividir em sistema de saúde público e privado. E, infelizmente, são duas realidades diferentes. Eu acho que quando a gente fala no estado de São Paulo, ou pelo menos na cidade de São Paulo, a gente tem hospitais públicos que são referências mundiais em tratamento. Você pega, não tem como você falar que o Emílio Ribas, o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo, a Santa Casa, que não vou sair falando todos os hospitais, que não são hospitais de referência. O grande escola, problema, né? Grandes escolas. O grande problema, desculpa, é que a gente sabe que é um sistema de saúde e que já vem sendo saturado há muitos anos. Então, esses dias eu escutei lá um prefeito falar: eu não sabia que só tinha isso de vaga de UTI. Gente, quem trabalha em pronto-socorro ou quem precisa transferir um paciente para UTI sabe como que é difícil, às vezes, você conseguir uma vaga de UTI. E Quanto tempo uma pessoa com Covid fica na UTI, em média? Então vai depender muito do quanto da gravidade e tudo, mas você pode botar que se ela for ficar entubada 14 dias, enquanto ela estiver entubada, ela está na UTI. Então ela pode ficar na UTI 14 dias. E aí você tem um leito. Podemos pensar em média uns 14 a 20 dias. Pode. Vai de 10 a 15 dias, ou 20 dias. Então imagina que você tem um paciente que está bloqueando um leito, porque ele está precisando, aquele tempo. Então, o que acontece? Começam as estratégias de tentar falar: poxa, será que se eu colocar hidroxicloroquina eu diminuo 1 dia, 2 dias esse paciente internado na UTI, consigo colocar ele numa enfermaria? Então, se você começa a diminuir o tempo de doente grave e você consegue ter um doente que você consegue conduzir numa enfermaria, você já começa a rodar leito. E você rodando o leito, você consegue absorver a demanda, né? O problema é saber, tipo, qual que vai ser o tamanho desse boom, porque existe uma limitação física, técnica, de número de respirador, de número de leitos, número de vagas. Se você for ver, construíram o hospital de Campana aqui em São Paulo mais rápido do que na China. Sim, o pessoal falava tanto, né, da China, e começaram a construir. E, infelizmente, a gente não vê a mídia dando o devido valor para as medidas que foram tomadas. Então, construir um hospital aqui, não sei em quanto tempo certinho, mas foi muito rápido. E um hospital que vai ter estrutura para admitir os casos de enfermaria. Os pacientes graves, eles têm leitos de UTI, mas depois são transferidos para hospitais de referência. É uma dúvida que eu tenho, que eu li uns trabalhos que falam que a pessoa pode passar essa doença 1 dia antes e 1 semana após a cura. As pessoas que estão sarando estão sendo informadas disso, que eu tenho a impressão, não sei, que a pessoa está entubada, a primeira coisa que ele quer fazer é dar um abraço nos parentes, abraçar o pai, a mãe, esse negócio todo quando chega em casa. Isso é um risco muito grande. Tremendo, porque o pessoal é informado. O que a gente tem que pensar? Porque a pessoa, quando ela tem alta e tem tudo mais, ela pode estar com os anticorpos da doença, que a gente ainda não sabe quanto tempo é uma imunidade permanente, é uma imunidade que vai durar X tempos, a gente ainda não tem essa informação. Tá? Mas a pessoa tem que entender que ela é um vetor da doença. Se eu peguei na maçaneta lá da porta, que está contaminada, e eu, com essa mão que eu não limpei, que eu não lavei, que eu não passei álcool gel, e eu vou lá e cumprimento, eu abraço uma pessoa, eu estou carreando, eu estou sendo o transporte desse vírus. Então, não é porque você pegou e está curado que os teus cuidados de higiene acabaram. Você precisa... E é avisado para ele? Sim. Você vai sarar, mas tu é um potencial vetor, aí não vai abraçar teu pai, tua mãe. Exatamente. Eu não posso falar. Você fala? 1 semana ou 10 dias? Do que você fala de transição? Você fala para a pessoa: olha, não fica abraçando o pessoal em 1 semana ou 10 dias. Não, eu acho que ela não tem que abraçar ninguém nunca, porque a gente não tem como saber se a pessoa que está em casa, por exemplo, eu que estou na linha de frente, eu não sei se eu fui contaminado ou se eu não fui, porque como eu não tive sintomas nenhum, eu não fiz o exame para deixar para fazer para quem precisa. Sim. Então, será que eu já fui contaminado? Será que eu tenho anticorpo? Não tenho? Eu não tenho, por exemplo, eu tenho um avô de 98 anos. Eu estou 3 meses sem ver meu avô. Entendeu? Porque eu não vou correr o risco de chegar lá, por mais que eu use máscara, lave a mão e tudo, de dar um abraço e um beijo no meu avô e passar uma doença para ele. Porque as pessoas têm que entender que se ela já pegou e já está imune, a grande maioria da população ainda não está imune. Então não é hora de ser egoísta
e querer poder voltar para a academia do prédio, poder voltar a jogar algum esporte, fazer alguma atividade física mais coletiva, porque a gente não consegue ainda testar todo mundo. Não tem material, teste rápido, nem o de sangue, o PCR, para saber se todo mundo já está imune ou não. Então, os cuidados têm que continuar, mesmo que você já tenha pego a doença. Doutor Alexandre, eu quero. Olha, estamos quase uma hora, passou rápido o tempo aqui demais. Nossa Senhora, foi extremamente produtivo e rápido, foi muito bom. Eu queria agradecer, realmente. Viu como eu falei, todo mundo que está aqui, como eu falei, que ele, além de conhecimento, ele se expressa fácil, né? Deu uma universidade de medicina para a gente aqui. Né? Então, quero agradecer. Eu queria que você deixasse suas redes sociais aí para o pessoal, né? Para o pessoal te seguir aí também. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que quanto mais informação a gente conseguir trazer para a população, informação simples, fácil, que não adianta a gente também começar a falar no linguajar médico, que é difícil de entender. Então tem que ser uma informação simples, fácil e precisa. No meu Instagram, que é Dr. Alexandre Colombini, que é meu nome, todo dia eu coloco o post, eu respondo dúvida do direct. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, gente, porque é muita gente mandando dúvida, mandando pergunta, e a gente está no hospital também, a gente não está só na rede social. Claro. Então, entrem lá, me sigam, vai ser um prazer poder tirar a dúvida e ajudar vocês e trazer informação de qualidade. Isso, e eu quero te agradecer muito. Gente, eu vou deixar salve essa live aqui, tá? Avisa os seus pais, avisa as crianças, avisa os amigos, principalmente, que foi uma prestação de serviço, são coisas assim que a gente está ouvindo, e uma pessoa que está em comissão de frente, lá está na frente, pessoa que está ouvindo isso daqui. Então, eu queria te agradecer do fundo do coração, em meu nome e nome do pessoal aqui, que teve uma verdadeira aula sua aqui. Tá? E parabéns aqui. Estamos junto com vocês, né? Estamos dando e só para finalizar, sou fã do teu trabalho, que você há muito tempo já vem ensinando as pessoas a se cuidar, até a higiene, a não deixar os vírus e bactérias se proliferarem. E isso nunca foi tão importante como está sendo agora. Então, o trabalho que você começou lá atrás, a gente está vendo o quanto que é importante hoje na nossa vida. Eu te agradeço. Nós fizemos agora, gravei hoje 11 vídeos para passar no Domingo Espetacular. Aí, tá vendo? Então, bem que você começamos às 5 horas da manhã, então vai ser 11 entradas e 11 vídeos aqui. Então, quem quiser acompanhar a gente aí no Domingo Espetacular... Porque é muito importante, gente. Ele estava te explicando como que a pessoa, quando volta da rua, como tem que fazer com as compras, como que faz... Eu vi tua live anterior, achei espetacular a dica da azeitona, tudo mais, faz todo sentido. Então, gente, tem que seguir, tem que aplicar o que está sendo dito. Isso, e obrigado. Tá, um grande abraço para você, ó. Força aí, todo mundo. De coração, e, gente, eu estou à disposição de todos. Tá, obrigado, querido. Tá todo mundo elogiando aqui. Um abraço. Tá? Um abração para você. Fica com Deus. Tchau. Fiquem com Deus também.